Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e vou tratar de um assunto que muito me incomoda ultimamente, que é sobre as ações que estão sendo praticadas no STF, particularmente após a tomada de posse do ministro Dias Toffoli. Eu fiz um trabalho que eu estou chamando que o mal, intitulei O Mal Causado ao Brasil pelo Analfabetismo. E na realidade, eu olho isso de uma maneira geral e vejo que o Brasil cometeu um grande erro no passado, em príncipes eras, não investir em educação como fizeram os países asiáticos. Portanto, os países asiáticos se desenvolveram muito mais rapidamente e estão em melhores situações do que o Brasil. E o Brasil se apontava naquela época como um país de futuro, um país cheio de recursos minerais, um país gigantesco, um país que tinha mar, tinha rios, tinha todo tipo de matéria-primas para ser utilizado no desenvolvimento econômico de sua nação, de sua gente. Tinha gente também. Muito bem. E aí, nós cometemos aquele grande erro de achar que o Brasil, por ser grande, por ser repleto de recursos naturais, poderia deitar em berço esplêndido e esperar que a coisa aconteceria uma hora. E não é isso que está se dando até agora, até o presente momento. Né? E o que está atrapalhando o Brasil, deixando o Brasil na situação caótica que nós vivemos hoje, uma situação caótica, um Brasil que não cresce, um Brasil que acaba de sair de uma recessão, caminhando lentamente, parece que está havendo uma recuperaçãozinha com o novo governo aí do Bolsonaro, mas o caos deixado pela era petista é algo impressionante num país como esse. Bom, vamos começar aqui. O pior presidente que o Brasil já teve era analfabeto, Lula. Podia-se esperar alguma coisa de uma pessoa que nunca tinha feito nada na vida, que a única coisa que ele fez foi ser torneiro, não que seja uma profissão ruim, mas é que um torneiro não pode ser presidente da República. Né? E um torneiro preguiçoso como o Lula. O Lula é uma pessoa preguiçosa, não gosta de trabalhar, não gosta de ler, não gosta de fazer nada, só gosta de fazer política e política pequena. O único prazer que ele tem na vida, realmente, parece que ele tem prazer, é roubar do povo brasileiro para ele pessoalmente, para seus familiares, para seus amigos e se tornar companheiro de pessoas milionárias e pode desfrutar uma vida extremamente luxuosa. Então, essa pessoa nunca fez durante os 15 anos, porque eu considero que Lula ficou 15 anos no poder, porque ninguém mandou tanto nesse país como Lula, porque tinha uma aprovação no final do seu governo de 84%. Quase ninguém nunca alcançou essa popularidade, esse nível de aprovação. Mas hoje nós sabemos que esse nível de aprovação é falso, porque ele foi adquirido através de roubo. O Lula roubava do povo brasileiro, comprava apoios e evidentemente os apoios iam fazer a aprovação do seu governo. Muito bem. O Lula mandava e desmandava nesse país. Terminou seu governo com 84%, sem nunca ter feito nada para o desenvolvimento desse país. Nada. Se alguém quiser, eu desafio alguém que diga uma obra, alguma coisa que o Lula fez, que esse país possa registrar como algo importante na história desse país, sobre o seu crescimento, sobre o desenvolvimento da sua sociedade, sobre o desenvolvimento dos pobres. Nada foi feito por um governo petista. O Lula era tão irresponsável, tão incapaz, que ele poderia escolher qualquer que fosse a pessoa para ser o seu sucessor. E o que ele fez? Escolheu a pior pessoa que existia no Brasil para ser a sua sucessora, que foi a Dilma Rousseff, uma analfabeta funcional, uma pessoa que não pode dirigir
nem o boteco da esquina, que ela não sabe fazer nada. Dilma não sabe absolutamente nada. Não sabe nem pronunciar uma frase, não sabe explicar o que ela quer, não sabe, ninguém entende o que ela quer dizer. Então é uma pessoa completamente despreparada, inapropriada, inadequada para um cargo qualquer. E, sobretudo, um cargo de presidente da República. Muito bem, meus amigos. E aí, mais uma prova do analfabetismo. Esta semana toda, já há algum tempo vem desenrolando, aliás, desde que ele tomou posse, o senhor José Toffoli tomou posse como ministro do Supremo Tribunal Federal, um advogado de quinta, oitava ou décima categoria, porque um advogado que é reprovado em 2 concursos para juiz não pode ser ministro do Supremo Tribunal Federal, quanto mais ainda ser o presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é que o Toffoli, que foi reprovado 2 vezes em concurso para juiz, pode ser ministro? Só pode ser pelo nosso sistema, que é o sistema de indicação. O executivo indica. E só pode ser por uma pessoa, indicado por uma pessoa que seja mais analfabeta do que ele. E foi o caso do Lula. Lula é muito mais analfabeto do que o senhor Toffoli. E por isso o indicou para ministro. E aí nós temos esse presente agora, como presidente do Supremo, fazendo as atrocidades que ele vem fazendo. E na outra semana, e essa é exatamente o que eu gostaria de falar, é que o presidente do STF deu um voto na reabertura do julgamento do processo que durou 4 horas. Levou 4 horas para dar o voto na abertura do julgamento sobre o compartilhamento de dados entre os órgãos de persecução penal, Ministério Público e Polícia, e os de investigação, Unidade de Inteligência Financeira, o IFE, antigo COAF e Receita Federal. Levou 4 horas. Olha, não foi eu, não foi você, não foi a população de uma maneira geral que não entendeu o que ele quis dizer. Os próprios colegas dele. E ele mesmo também não soube. Tanto é que esse voto foi tão obscuro, tão ininteligível e incompreensível, que teve de ser explicado mais tarde por uma nota oficial. Isto é um absurdo, uma prova de que os concursos que o reprovou, né? Reprovou o ministro Dias Toffoli, estava completamente certo, justo, correta a reprovação, porque era uma pessoa incapaz. Então essa pessoa não poderia ser ministro, e quanto mais presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é uma vergonha para esse país. Acho que nunca houve um presidente do STF que cometesse tantos erros durante a sua mal iniciada gestão como presidente. O que isso significa? Que esse rapaz é um analfabeto funcional e que jamais poderia ter sido indicado para ministro do STF, já que era um concursado reprovado 2 vezes. 2 vezes. Evidentemente, só um outro analfabeto poderia indicá-lo, como de fato foi o Lula que o indicou. O Lula. Então, meus amigos, hoje nós estamos no país, um país que foi governado durante 15 anos pelo analfabeto chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que colocou para substituí-lo a segunda pior presidente do país. Ela só não foi pior do que Lula, porque Lula a indicou. E eu tenho a impressão, se a Dilma tivesse sido a presidente, ela não indicaria o Lula, porque ela sabe que o Lula é analfabeto e não entende nada. E temos um presidente do Supremo Tribunal Federal que foi reprovado 2 vezes como juiz. É este quadro, é esse cenário do Brasil de hoje. É por isso que o Brasil se encontra na situação, ou vocês têm dúvida disso? É por isso que o Brasil se encontra na situação que se encontra. É um país que não tem
líderes que não têm pessoas competentes, profissionais, nem líderes políticos, nem líderes empresariais, que tenham competência suficiente para comandar movimentos, para comandar iniciativas, para desenvolver o nosso país de maneira adequada e sustentada. Nós vivemos um país, um pária internacional, um país que não tem ninguém que demonstre capacidade para ser presidente desse país, que conduza esse país a um caminho e a um futuro melhor para o nosso povo brasileiro. Um abraço e até a próxima.